Olá, eu vou estar fazendo algum estudo da Bíblia toda sexta-feira. Vou estar postando. Não repare que é a primeira vez, tá? É o primeiro vídeo que eu estou gravando. Não sou boa nisso, mas vamos tentar. Eu não sei se você conhece ou acredita a Bíblia, né? Se você já conhece, mas eu te garanto que vale a pena você conhecer e estudar. Eu decidi fazer esse vídeo fazer esse estudo, tem muitas pessoas assim que falam que lê a Bíblia e não entende nada, né? E às vezes começa a ler assim de forma aleatória, é mais difícil. Então eu separei aqui, vai ser 18 tópicos que eu vou estar gravando. E cada um vai falar sobre um tema, né? Então, e vai estar sugerindo as passagens bíblicas. Aí fica mais fácil para se entender, né? Para conhecer. A Bíblia, ela fala por si só, né? Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Não importa o que for dito ou escrito sobre ela, a Bíblia não está sujeita a ninguém, a não ser a Deus que a inspirou, né? Toda pessoa que quiser conhecer a Deus e o que Ele deseja para a humanidade deve seguir a Bíblia. Ela é a palavra final. A palavra de Deus é luz. A primeira coisa que Deus criou em nosso mundo por meio da sua voz foi a luz, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, ele diz, haja luz. E o salmista também diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Na Bíblia há muita luz que é clara e simples de compreender. Todavia, tem muita profundidade também, né? Então, tem que vasculhar para poder entender. Na própria Bíblia tem um texto que diz assim, né? Um pouco aqui e um pouco ali, né? Para a gente conseguir entender sobre cada assunto. Hoje, para começar, nós vamos falar sobre como que Deus revela o seu amor. Jesus Cristo é o tema central do nosso estudo. Sua vida e ensinamentos são a base da nossa fé. Ele identificou-se amplamente com a família humana ao assumir a nossa natureza e viver como um homem aqui neste mundo. Hoje, apesar de estar no céu, ele quer viver em seu coração e transformar a sua vida. Como que Deus revela? Como que Deus se revela, né, a nós? Pela natureza, né? A natureza é uma das formas que Deus se revela a nós. No Salmo 119 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. As coisas criadas revelam o infinito poder de Deus e também o seu amor. A natureza testifica ao mundo a bondade do Criador e o seu desejo de fazer felizes as criaturas humanas. Deus é o Criador do universo, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 10. Por meio da Bíblia, né, Hebreus 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. João 5,39 diz, examinai as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então, como que Deus revela o seu amor? Também por meio da Bíblia, né? Hebreus capítulo 1 e São João 5,39. As Escrituras são outro meio pelo qual Deus se revela ao homem, de um modo ainda mais claro, o seu infinito amor e misericórdia. A Bíblia é a carta de Deus para nós. Nela está expressa a vontade do Criador para ser obedecida pelo homem.
Tudo que está escrito nas Escrituras é para o nosso ensino. Elas têm a norma da vida. Praticando seus ensinamentos, alcançamos a felicidade. Também, Deus ele se revela o seu amor a nós através de Jesus, né? Lá em João 1 e 24, capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito Filho de Deus. Em João diz que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra, né? Jesus, ele era a palavra, e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a suprema revelação de Deus ao homem, o amorável Salvador. Era Deus manifestado na carne, quando veio do céu para revelar o Pai. Hebreus 1 e 2. Cristo, Deus Filho, estava com Deus Pai no princípio e criou todas as coisas. Cristo, ele é divino, no mais pleno, absoluto sentido da palavra. Ele é também humano, no mesmo sentido, exceto que não conheceu o pecado. Jesus, ele era humano como nós, só que sem pecado, né? Então, o que a gente estudou hoje aqui é sobre o amor de Deus, né? A revelação do amor de Deus e como Deus revela o seu amor para conosco. Eu quero deixar algumas passagens aqui para você poder pesquisar na Bíblia. Se você quiser anotar, aí depois eu não vou ler os versos, tá? Vou deixar para você ler como vou dar um impulso assim, né, para você. Como eu disse no começo, né, tem pessoas que falam assim que não lê a Bíblia porque não entende nada, né? Então é bom você ter um tema e estudar sobre aquele tema. E isso eu vou estar fazendo uma vez por semana. Estarei colocando aqui são 18 tópicos, um por semana, para você entender e estudar, se assim desejar, né, estudar a Bíblia. Então, eu quero que você faça uma pesquisa na Bíblia. Se você quiser anotar a pergunta: como podemos compreender os atributos de Deus? Romanos, capítulo 1, e o verso 19 e 20. Lá você vai entender como compreender os atributos de Deus. 2. Há quanto tempo Deus existe? Né? Lá você vai ler Salmos 90, né? Salmo não é capítulo. Salmo 90, verso 2. Há quanto tempo Deus existe? 3, né? Quem é o Senhor do tempo e do futuro? Isaías 46, 10 e 11. 4. Onde a justiça de Deus se revela? É uma questão. A resposta está em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Qual é a maior virtude de Deus para nós? 1 João 4 e 8. Você pode ler depois, você estuda. Qual é o sentimento de Deus para com os pecadores? Êxodo 34, versos 6 e 7. Qual é o segredo para ter vida eterna? São João 17, verso 3. Qual é a promessa de Deus para nós? Será que Deus tem uma promessa para nós? E qual é? Hebreus 13, verso 5. Tá? Você lê depois. Você anota as perguntas e você pesquisa na sua Bíblia, tá? E para você pensar, as duas naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana, estavam misteriosamente unidas. Por isso, ele se tornou nosso Salvador, capaz, assumindo a natureza humana. Ele se colocou na posição de nos compreender e de simpatizar conosco. Hoje, Jesus está no céu fazendo intercessão por nós. Acredite que Jesus é a sua presença e ele quer restaurar no homem sua imagem moral. Quando você buscar a Deus em arrependimento e confissão, ele se aproximará de você
com misericórdia e perdão. Agora eu quero te convidar a tomar uma decisão. Você quer conhecer mais amplamente o amor de Deus e deseja estudar a Bíblia para compreender o plano de Deus para a sua vida? Você ama Jesus e o aceita como seu amigo? Sim ou não? Até a próxima semana. Obrigada, gratidão.